Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. De onde minha família vem, casamentos arranjados ainda são normal. Realmente não é o que a maioria das pessoas pensa quando ouve casamento arranjado. É mais como ir a um encontro às cegas marcado por pessoas, geralmente seus pais, que conhecem você, te amam e têm o melhor interesse no coração, com um final de jogo muito claro. Meus pais sempre disseram que minha opinião seria a única que importaria no final e que eu poderia dizer não a quem eles trouxessem para casa, sem fazer perguntas. Um casamento amoroso também não estava totalmente fora de questão, mesmo que não fosse a escolha ideal para mim. Observei meu irmão passar pelo processo e depois minhas duas irmãs mais velhas, e em cada caso, elas disseram que mamãe e papai haviam se saído bem com elas. Todos pareciam genuinamente felizes, então a ideia de um casamento tradicional não me assustava, apesar de minha criação ocidental. Eu estava confiante de que meus pais encontrariam um homem com quem eu poderia formar uma parceria duradoura e amorosa, assim como fizeram com meus irmãos e seus pais fizeram com eles. Eu tinha 22 anos quando mamãe chegou em casa agitada, com um sorriso ansioso no rosto. "Amita, venha sentar-se", ela disse, empurrando-me para a mesa da cozinha. "Eu preciso te contar uma coisa." "Algo está errado?" Não, você se preocupa demais. Tenho boas notícias." Esperei com expectativa enquanto ela se acomodava em seu assento e segurava minhas mãos nas dela. "Encontrei um marido para você." Meu coração palpitou em minha garganta enquanto eu processava o que ela havia dito. Eu sabia que esse dia estava chegando. Meus pais haviam avisado quase um ano antes que estavam procurando um solteiro para mim, mas ainda assim parecia muito repentino naquele momento. "Você não está feliz?" Ma perguntou quando eu não respondi imediatamente. "Sim, claro", eu disse, apertando as mãos dela. "Quem é ele?" "Eu o conheço?" "Não, mas você conhece tia Chanda e tio Rai." Eu balancei a cabeça. Eles eram amigos íntimos dos meus pais na Índia. Eu só os encontrei algumas vezes quando era muito mais jovem, mas ouvi meus pais falando com eles ao telefone e sabia que eles os visitavam sempre. Eles têm um filho mais ou menos da sua idade. Seu pai e eu conversamos com os pais dele e com ele e tudo parece perfeito. Ele é inteligente, bonito e vem de uma boa família. Ele é tudo o que poderíamos desejar para você. Ele tem nome? Seu entusiasmo aqueceu minhas bochechas e a vibração afundou em meu estômago. Madhu. Ela passou a noite toda me contando sobre ele. Como ele era um graduado de 26 anos com um diploma em engenharia, seu amor por viagens e fotografia, o que ela lembrava dele quando criança. Compartilhamos objetivos de vida e expectativas semelhantes sobre o que o casamento significaria para nós. Quanto mais ela falava, mais eu sentia que ele realmente poderia ser um bom marido para mim. No momento em que vi sua foto, que mostrava um homem bonito com um sorriso um pouco torto, mas encantador, eu sabia que tinha que falar com ele. Ma marcou uma reunião supervisionada pelo Skype entre nós e nossos pais alguns dias depois, e quando vi na tela, ladeado por seus pais vestidos de maneira tradicional, me senti tímida e desajeitada. Nossos pais falaram a maior parte do tempo, mas ele me fez algumas perguntas diretas sobre mim e forneceu suas próprias respostas quando deixei de perguntar o mesmo. Em vez de se deixar levar pelo meu súbito bloqueio de língua, ele foi paciente e caloroso e eu estava uma bagunça vertiginosa e corada no final. Era muito diferente de mim, mas parecia selar o acordo aos olhos de meus pais. "Ele é um bom menino, Bitya",
disse papai assim que a ligação foi encerrada. Acho que você será feliz. É um bom começo. Eu admiti, não querendo me adiantar muito depois de uma reunião, mas papai apenas deu um tapinha na minha bochecha e sorriu com conhecimento de causa. As coisas progrediram rapidamente, o que foi emocionante, assustador e avassalador. Tivemos mais alguns encontros supervisionados onde nos conhecemos um pouco melhor e depois uma ligação secreta entre nós dois. Quero que a decisão seja sua, Amita, não dos nossos pais, disse ele. Normalmente Madhu era alegre e descontraído, mas agora, ao discutir nosso futuro, ele era tão sério, tão intenso, que me fez gostar mais dele. A decisão é minha, eu disse. É isso que eu quero. Então é o que eu também quero. Sorrimos um para o outro através da tela, ambos confiantes, seguros e talvez, apenas começando a nos apaixonar. Foi a última vez que vi Madhu antes do casamento. Ele e seus pais pararam os chats de vídeo, provocando que eles estavam estragando demais a noiva, e fomos obrigados a nos comunicar por e-mails e cartas manuscritas. Não pude deixar de notar que algo havia mudado na forma como Madhu falava comigo. Às vezes ele era muito mais formal, outras vezes, ele era excessivamente familiar. Ele ainda era doce, ainda era caloroso, mas parecia faltar a facilidade com que passamos a conversar um com o outro. Eu mencionei isso para Ma, que estalou a língua e acenou com o dedo para mim. Os homens não são tão bons com as palavras, especialmente quando se trata de colocar seus pensamentos no papel. Seu pai não tem jeito para se expressar por escrito. Não se preocupe, quando ele estiver aqui, você verá que ele é o mesmo Madhu que você conheceu. Eu esperava que ela estivesse certa. Uma semana antes da chegada de Madhu, sua mãe, tia Chanda, veio para ajudar a preparar o casamento. Tínhamos centenas de convidados, uma festa elaborada para planejar, cerimônias importantes para garantir que fossem realizadas com perfeição e restava apenas um pouco de tempo para os preparativos. Suas mãos extras foram uma bênção e fiquei surpresa ao descobrir que ela me tratou tão bem. Cresci ouvindo histórias horríveis sobre sogras, mas parecia que eu tinha tido sorte. E tudo isso foi apenas para um evento de um dia. Era assustador pensar que esta era a cerimônia pequena. Eu só podia imaginar como seria o casamento adequado de um dia quando realizamos na Índia, alguns meses depois. Faltando apenas alguns dias para o casamento, tia Chanda me convidou para sentar com ela enquanto ela olhava um álbum de fotos da vida de Madhu. Ele era um menino tão doce, ela disse, e eu vi lágrimas se formando em seus olhos. Ele sempre cuidou tão bem de mim e de seu pai. Tia Ji? Você está bem? Levantei-me para pegar uma caixa de lenços e colocá-los na frente dela. Sim, ela escondeu o rosto em um lenço e riu constrangida. É apenas difícil para uma mãe se despedir de seu filho. Vimos páginas e páginas de Madhu crescendo, até uma foto recente dele em uma motocicleta com um capacete debaixo do braço. Ao ver seu sorriso pela primeira vez em mais de 2 semanas, senti aquela agitação familiar recomeçar. Você será uma boa esposa para ele, não é? Ela agarrou minha mão e a apertou com tanta força que gritei de choque e dor. Ela me soltou imediatamente, mas repetiu a pergunta com a mesma urgência. Sim. Eu disse e ela começou a chorar no álbum de fotos. Eu me desculpei rapidamente depois disso e corri para o meu quarto, sem saber exatamente o que tinha acabado de acontecer. Quando a vi no dia seguinte no café da manhã, ela agiu como se nada fora do comum tivesse acontecido e me tratou como sempre. De alguma forma, isso apenas tornou todo o encontro ainda mais estranho.
A manhã do meu casamento chegou e eu não tive tempo de pensar na minha futura sogra. Minhas parentes inundaram a casa e, desde o momento em que me levantei, fui passada como uma boneca vestida para mendir, cabelo e maquiagem. Assim que vesti meu saree vermelho e dourado e pude me olhar no espelho, quase caí no choro. Eu nunca me senti tão bonita antes. Os rumores começaram silenciosamente, em sussurros por trás das mãos e apenas quando eles pensaram que eu estava fora do alcance da voz. Minha família estava começando a parecer confusa, seu entusiasmo estava diminuindo e eu peguei mais de uma pessoa me lançando um olhar de pena. Ficou tão ruim que, se eu entrasse em uma sala, eles parariam de falar completamente e desviariam os olhos. Tentei ignorá-lo, tentei me concentrar em tudo que ainda precisava ser feito, mas estava cavando mais fundo sob minha pele a cada momento que passava. Quando não aguentei mais, arrastei minha mãe para o quarto dela e fechei a porta. O que está acontecendo, mãe? Por que todo mundo está agindo de forma estranha? Mal ocupou-se na frente do espelho e retocou o batom, com cuidado para evitar o contato visual. Eu não tenho certeza. É só gente falando. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com o quê? Minha frustração aumentou e eu não pude deixar de levantar minha voz. Não é nada, realmente, disse Ma de forma pouco convincente. Mãe. Silêncio agora. Nós precisamos ir. Mãe. O carro está aqui, mexa-se. Normalmente eu teria sido acompanhada por minhas inúmeras damas de honra. Normalmente, o estacionamento do lado de fora do templo estaria transbordando. Normalmente haveria um enxame de pessoas circulando, gritando bênçãos e saudações. Mas eu estava sozinha na minha limusine, exceto por minhas irmãs, e quando chegamos, havia apenas alguns carros e ninguém estava do lado de fora. Os balões e as flores destacavam-se brilhantes contra um cenário muito quieto e parado. Vocês sabem o que está acontecendo? Perguntei às minhas irmãs, mas elas desviaram o olhar e não responderam. Meu pai nos encontrou fora do templo e me pegou pela mão. Não se preocupe, Bitia, ele disse. Cumpra seu dever e então estará acabado. Papai, por favor, o que está acontecendo? Onde está todo mundo? Mais tarde, mais tarde. Ele me conduziu para dentro com passos pesados, mas firmes. O templo exalava um cheiro estranho, alguma combinação sufocante de excessivamente doce e pungente. A nuvem de incenso e perfumes usados ardeu em meus olhos e tosse forte no ombro de papai. Abaixo dela, havia algo muito pior, uma mistura terrível de banheiro sujo, ovos podres e lixo. Quanto mais caminhávamos, mais grosso ficava, até que eu podia senti-lo cobrindo o fundo da minha garganta e dentro do meu nariz. Eu mal conseguia me impedir de engasgar. As luzes estavam apagadas, tanto que o fogo sagrado sobre o qual Madu e eu mantínhamos nossas mãos ardia com mais intensidade. Suas chamas enviaram sombras bruxuleantes, deslizando pelas paredes e lançando uma máscara escura sobre o rosto sombrio de meu pai. Nossos passos soaram ocos ao nosso redor, cada um deles um lembrete mais alto que o anterior de que o templo estava quase vazio. Onde estava minha família? Onde estava a família dele? A música, o riso e a alegria? Não havia nem padre. Não parecia que eu estava entrando no meu casamento. Parecia que eu estava entrando em uma tumba. Madu estava sentado de costas para mim e não fez nenhum movimento para se levantar. Seus pais ficaram de lado, me observando com expressões ansiosas e nervosas e torcendo as mãos. Minha mãe e minhas irmãs estavam penduradas atrás de mim, eu podia sentir seus olhos em mim,
queimando minhas costas. Nada sobre isso parecia certo. Estávamos quase ao lado de Madhu. Os dedos de papai apertaram meu braço e eu olhei para ele, mas ele não me olhou nos olhos. Algo zumbiu na minha cabeça e me vi seguindo o progresso de uma mosca gorda preguiçosamente indo até meu noivo. Ela pousou em seu ombro e eu esperava que ele o afastasse e finalmente se virasse para olhar para mim, mas ele não se mexeu. O cheiro era tão forte que comecei a ficar tonta e a balançar perigosamente. Tentei respirar apenas pela boca, mas não ajudou em nada para diminuir aquele fedor horrível. Eu podia prová-lo, quase podia senti-lo, como um brilho gorduroso no ar. Ao meu lado, papai estava começando a vomitar e isso me fez fazer o mesmo. E Madhu apenas ficou sentado lá. Afastei-me de papai, apesar de seus protestos, encurtei a distância de meu futuro marido. Madhu estava muito bonito da última vez que o vi, naquela noite no Skype, quando pensei que poderíamos ser um casamento tanto por amor quanto arranjado. Agora ele estava quase irreconhecível. Sua pele, verde e branca e esticada onde ainda estava presa, havia se soltado em pedaços, deixando-o com apenas meio rosto. Agora não havia sorriso ligeiramente torto, apenas dentes amarelados e lábios rachados e inchados. Seus olhos estavam esbugalhados e leitosos nas órbitas, prontos para estourar. Eles não cabiam em seu traje de casamento sobre sua barriga inchada e o cortaram na frente para colocá-lo. O cheiro que eles tanto tentaram esconder vinha dele, de sua carne podre e órgãos líquidos que ameaçavam explodir de sua barriga superdimensionada. Ele estava grávido de todos os gases e decadência da morte. Eu cambaleei para trás, minhas mãos sobre minha boca, e olhei para meus pais com horror. Houve um acidente algumas semanas atrás, disse tio Rai tristemente. Um caminhão o atropelou enquanto ele estava andando de moto. Nós é que continuamos enviando cartas depois, então você ainda pode se casar com ele. É tão importante estar casado. Desculpe. Você prometeu ser uma boa esposa, tia Chanda disse trêmula, interrompendo o marido. Você cumprirá seu dever para com meu filho. Você está louca, eu gritei. Ele está morto. É apenas simbólico. Papai tentou dizer. Você o deixaria viajar nesta vida e na próxima sem ninguém para cuidar dele? A voz de Chanda estava ficando mais aguda e frenética. Você vai ser a esposa dele. Como você pode concordar com isso? Eu virei para meus pais. Não sabíamos até esta manhã, mas respondeu calmamente. O refrigerador que sua tia mandou. Aquele que ela disse que tinha carnes para o seu casamento. Olhei para Madhu a tempo de ver uma mosca desaparecer em sua boca caída. Você o congelou e o trouxe? Foi apenas simbólico. Papai disse novamente. Pelo bem de seus tios. Foi para ele. Ele precisa da esposa. Chanda disse. Ele precisa ser cremado. Você não pode deixá-lo ir para a próxima vida sozinho. Vocês deveriam ficar juntos. Tio Rai tentou acalmá-la, mas Chanda passou por ele. Vocês foram prometidos um ao outro. Chanda, isso foi uma má ideia, disse Ma. Não devíamos ter permitido. Chanda estava além da audição. Ela atravessou a sala e me agarrou pelos cabelos com um aperto violento. Ele não estará sozinho. Eu gritei e ela puxou com força, puxando-me para o recipiente de metal onde ardia o fogo sagrado. Os outros ficaram congelados no lugar, horrorizados e atordoados, mas eu lutei contra seu aperto surpreendentemente forte. Ele não estará sozinho. Eu podia sentir o calor pulsando nas chamas.
Ela estava tentando empurrar meu rosto para ele, tentando me queimar para que eu ficasse muito desfigurada para me casar novamente ou me juntar a Madhu em nossas próximas vidas. A ponta do meu cabelo chiou e chamuscou e o cheiro acre de queimado se misturou à podridão. Minha família finalmente saiu de seu estado de choque e saltou sobre a tia. Eles puxaram para mim, para ela, tentaram fazer com que ela me soltasse, e o tempo todo ela gritava que Madhu e eu estávamos destinados a ficar juntos. Tudo tinha sido perfeito, eu não podia abandoná-lo agora. Na briga, alguém esbarrou na embarcação que segurava o fogo. Ele oscilou, despercebido pela maioria, e então caiu. Bastou uma única faísca faminta. Os gritos horríveis de tia Chanda, esses uivos profundos e guturais de agonia, enchiam o templo. O fogo saltou de seu sarei, queimando sua pele, alimentando-se primeiro do pano e depois da carne por baixo. Seus braços, pescoço e rosto estavam cheios de bolhas e bolhas, ficaram pretos e rachados. Ela arranhou a si mesma e girou para um lado e para o outro. Todos nós olhamos em volta, tentando encontrar algo para apagar as chamas, mas elas a estavam consumindo tão rapidamente, espalhando as flores próximas, a guirlanda sob a qual eu teria me unido a Madhu. Rai estava arrancando os cabelos, gritando e gritando, impotente enquanto sua esposa queimava. Papai o agarrou e o arrastou de volta, gritando para nós corrermos para um lugar seguro. Ma pôs minhas irmãs em ação e me pegou pelo braço. Tia Chanda, totalmente em chamas e borbulhando molhada agora que não conseguia mais gritar, tropeçou em alguns pequenos círculos e então se jogou sobre Madhu. Seu corpo imediatamente explodiu sob o peso e o calor. Nós nos viramos e fugimos atrás de minhas irmãs enquanto o fogo tomava conta do templo atrás de nós. Vimos as chamas crescerem com lágrimas nos olhos. Mesmo depois que o corpo de bombeiros chegou, queimou por muito tempo, brilhante e cruel. Tia Chanda não queria que Madhu passasse para sua próxima vida sozinho. Pouco consolo me deu quando me lembrei da dor que vi em seus olhos, a dor que só uma mãe que perdeu seu filho poderia entender, mas esperava que, apenas talvez, agora ele não precisasse. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.